Muito bem. Cíntia, como é que eu faço para dominar o medo, hein? Ah, porque quando eu vou falar, sinto um medo terrível, não é? Tudo que eu ia dizer eu esqueço, não digo nada com coisa alguma, ingresso por caminhos tortuosos, vai, fico tolhido, as coisas não vão. Como é que eu faço para dominar o medo? Ah, nós vamos trabalhar isso a miúde hoje nesta palestra e vamos receber técnicas efetivas de comunicação. Em primeiro lugar, pessoal, aprofundar-se no assunto. Você vai falar 20 minutos, se prepara para 40. Você vai falar 1 hora, se prepare para 2 horas. Tem que sobrar informação, tem que sobrar dados estatísticos, provas materiais, analogias, histórias, estudos técnicos e científicos, enfim. Você tem que babar aquela informação, né? A pessoa precisa perceber que você respira aquele tema, que faz parte das suas pesquisas, que você ama, que você é absolutamente obstinado, apaixonado. Ah, porque se você tiver só um conhecimentinho sobre aquele tema, as pessoas vão fazer isso aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui? Não acredito que esse cara está tomando meu tempo. Essa semana eu ouvi de uma colega, né, que desistiu de uma pós-graduação porque os professores sabiam menos que ela. Olha que coisa louca, gente. O professor saber menos que o aluno. Tudo bem, nós estamos na era da informação, democratização do conhecimento, né? As informações estão lá na internet, mas não dê margem para as pessoas desconfiarem da sua credibilidade. Então, a partir de hoje, eu quero pedir para vocês, só fale de algo que você realmente é absolutamente apaixonado. Mas, Cíntia, tem vezes que eu tenho que falar sobre coisas que eu não conheço muito bem. Ah, então seja muito breve. Fale durante 2 minutos. Encerre aquela apresentação. Por quê? Porque as pessoas vão perceber. Você vai olhar para baixo, o tom de voz vai ser fraquinho, você não tem textura no rosto, não tem brilho nos olhos, você não tem performance de palco. As pessoas vão perceber que você realmente não está preparado. Outro ponto que nós vamos trabalhar rapidamente aqui na palestra, organizar as suas ideias. Como é que eu organizo as minhas ideias, hein? Início, meio e fim. Ah, eu começo cumprimentando as pessoas, agradeço a oportunidade, faço um elogio sincero à plateia, crio uma relevância em relação ao tema, divido o tema em algumas partes, né? Dirimo possíveis objeções, faço um resumo, recapitulo e termino com uma mensagem, um pedido de ação, um conselho, uma citação, uma narração, uma história, uma analogia, para que as pessoas vão para casa pensando naquilo que você acabou de dizer. Nós vamos ver como é fácil organizar uma apresentação. Outro ponto, pessoal, não tem como nós falarmos bem se não praticar. Pratique, 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 pratique. Seja incansável nesse processo de praticar. Mas, Cíntia, eu sou muito tímida, eu tenho medo até de falar com as pessoas. Eu entendo isso, gente. Eu só estou aqui na frente de vocês hoje porque quando eu fazia faculdade, né, veja, no 7º semestre, um professor me criticou na frente de todo mundo, né, porque eu não falava nada com nada, tinha muito medo de falar. E eu cheguei em casa e disse, não, de hoje em diante eu vou trabalhar minha comunicação, de hoje em diante eu vou abrir mão da vaidade. Eu percebi que eu era muito vaidosa, muito perfeccionista, queria sempre falar as coisas certas. Ah, se hoje eu saísse de casa, gente, querendo falar só as coisas certas para vocês, eu já estaria aqui de cabeça baixa. O erro faz parte do processo. Tenha humildade de reconhecer isso, não é? Fale como um ser humano. Nós não gostamos daquela pessoa fabricada para falar. Vocês conhecem alguma pessoa excelente comunicadora do ponto de vista técnico, mas parece que ela é toda perfeitinha, né? Aquilo tem tudo arrumadinho, tudo, e você olha para aquilo e não tem vontade de ficar na apresentação? Nós queremos falar com o ser humano, então praticar sempre é fundamental. Se tem alguma dúvida, tem baixa autoconfiança quando vai amarrar os sapatos, fazer um laço no sapato? Claro que não! Por quê? Porque eu já fiz isso centenas e centenas de vezes. Assim é a boa comunicação, passa pela prática. Caminhando para o final, nós temos ali exercitar a dicção. Muita gente fala assim com a boca fechada, traz um suco aí para mim. E a pessoa traz o suco, a gente pensa, ah, está muito boa a minha dicção, a minha comunicação. Boa dicção, gente, é a califasia, não é? A arte da interpretação.
Hora mais alto, hora mais baixo, hora mais rápido, hora um pouco mais devagar. Colocar musicalidade na fala. Palestrantes de agenda cheia são aqueles que estão, não é, fazendo de tudo para criar estímulos para que nós prestemos atenção. Se você dormir nesta plateia, nesta audiência aqui hoje, está encerrada a minha carreira de comunicadora. Por quê? Porque o palestrante bom é aquele que não deixa as pessoas dormirem. É verdade isso? Eu tenho um desafio grande aqui hoje, não é? Investir na leitura, no vocabulário. Cíntia, eu não gosto de ler. Começo a ler, dá sono. Quando eu estou no final da página, já não sei o que li no início não sei de nada, é o inferno dos infernos, o que eu faço? Gente, se você me diz que não gosta de ler, na era da informação, é como se você me dissesse que não gosta de respirar. Como assim, Cíntia? No momento em que abriu a boca, ficou claro que gostava de ler bons livros, diz o filósofo. Só em você abrir a boca já dá para perceber o seu grau de leitura, se você viaja ou não, se você é aquela pessoa que está sempre perguntando, descobrindo coisas novas ou não, se você é uma pessoa que lê jornais ou não. Por quê? Porque é possível perceber isso. Mas, Cíntia, o que eu faço, então, se eu não gosto de ler? Gente, começa por revistas, não é? Que tem as ilustrações, textos curtos. Viaje, converse com pessoas diferentes, tudo para ganhar subsídios na comunicação. Aproveite todas as oportunidades para falar. E, por último, a melhor dica que eu poderia dar sobre esse assunto é: reconheça seus pontos positivos. Como o nosso colega lá, não é? Reconheça seus pontos positivos. Você poderia dizer para o seu colega do lado 2 qualidades suas? Vamos ver como é que está o grau de autoestima de vocês. Vamos lá, 2 qualidades. Muito bem. 2 qualidades. Quem pode vir aqui na frente e me dizer 2 qualidades? Tem que vir aqui na frente? Tem. 2 qualidades suas. Ninguém vai vir? Salva de palmas para o... Lázaro, 2 qualidades tuas. Não, Cintia, isso aqui eu garanto que eu faço bem. O que é? É confiança e dedicação. Como é que se manifesta a confiança em você? Quase sempre, às vezes a gente, em muitas situações, fica meio desesperado, achando que não vai dar certo as coisas, mas eu estou sempre confiante de que as coisas vão dar certo. Parabéns. E isso eu consigo. Pela sua confiança, está aqui um presente, uma apostila do nosso curso. Muito obrigado. Salva de palmas. Pessoal, eu descobri que autoconfiança é tudo. Não é o mais inteligente que vence, não é o mais esperto que vence, é o que tem mais autoconfiança, é aquele que reconhece as suas qualidades. É verdade isso? Olha aqui por que nós temos tanta baixa autoestima. Olha aquela frase lá embaixo: só vou gostar de você se for bonzinho, quietinho, fizer tudo que eu mandar. Aquela frase ali: não ria demais hoje que vai chorar amanhã. Como eu acreditava nisso, né? Eu pensava, só posso ser meio feliz, não posso ser muito contente hoje, porque se eu for muito contente, vem uma desgraça danada amanhã. E aí eu escrevi muito livro de autoajuda, né? E participei de muita palestra de autoajuda, porque felicidade hoje, desgraça amanhã. E eu aprendi isso em casa, né? Minha filha, está muito faceira hoje, pode contar que amanhã você vai chorar. Gente, alguém aqui ainda acredita em sorte e azar? Cíntia, eu estou num dia azarado, Não existe sorte e azar, gente. Nós é que fazemos o nosso dia, não é? Com os nossos sentimentos, pensamentos, nos nossos atos. Não existe sorte nem azar. E, para finalizar, uma frase que eu ouvia muito lá em casa, essa última ali: isso não é para gente como nós. Ei, minha filha, você quer ser uma palestrante, dona de empresa? Para com isso não é para gente como nós. Olha que coisa! Na nossa casa, pelas pessoas que mais nos amam, não é, já matam a nossa autoestima ali. Eu costumo brincar que é o dragão da cozinha, não é? Quem é o dragão da cozinha? Não vou entrar em detalhe, não é? Mas, com as melhores das intenções, muitas vezes nós temos a nossa autoestima comprometida. Digam para mim se vocês podem dizer sim para alguma dessas perguntas ali.
Alguém aqui tem medo do ridículo? Ah, sim, tinha medo do ridículo, pois é, né? Se Deus o livre eu fazer papel de bobo aí na frente, eu não quero saber desse negócio, não. Sim, mas qual é o problema de você ser engraçado de vez em quando? Deus me livre se alguém rir de mim. Não, não, não. Alguém aqui tem medo de não agradar? Medo de se expor? Alguém aqui diria sim para alguma dessas perguntas? Coragem, coragem, só eu? Vou baixar então. Coragem, aham. Por que será, hein? Que nós temos medo de ser rejeitado, medo da falta da aprovação externa. Gente, a partir de hoje a gente não vai mais ter nenhum desses medos aqui. Por quê? Porque mais importante que a opinião do outro é a minha opinião a respeito de mim mesma. Vocês já notaram? A grama do vizinho é sempre mais verde. Até nós chegarmos na grama do vizinho e agora perceber que é a do outro vizinho que é mais verde. Claro, nós somos ensinados a nos comparar com os outros. Tem uma frase ali que dizia, não é? Por que você não consegue ser como seu irmão? 6,7 bilhões de seres humanos pululando na face da Terra e a expressão digital nos mostra que somos únicos, singulares, sui generis. Não existe outra pessoa que vai deixar uma marca igual a nossa nessa Terra. Mas em casa a gente aprendeu a se comparar. Vocês já notaram que se nós nos compararmos com os outros, a gente sempre sai perdendo? Sempre sai perdendo? Sempre tem gente mais bonita que nós, mais inteligente, mais isso, mais aquilo. Que tal se comparar consigo mesmo? O que eu era e o que eu sou hoje? Nossa, dá uma autoestima, né? Porque você reconhece agora o quanto melhorou. Faz sentido isso aqui para vocês ou estou falando besteira? Faz sentido? Muito bem. Vocês receberam uma palavrinha? Tinha uma palavra na cadeira de vocês? Então eu quero dar um desafio para vocês que pode ser difícil, mas se cumprirem vão sair daqui vitoriosos. Qual é o desafio? Nós vamos ao encontro de uma pessoa, não pode ser aquele sapato velho, que é aquela pessoa que a gente ama estar do lado, nada disso. Uma pessoa absolutamente diferente, que você não conversou, nunca viu. Quem está aqui na frente vai lá atrás, quem está lá atrás vem aqui na frente. E durante 1 minuto, cada um terá 1 minuto, nós vamos falar o porquê esse valor é importante na sua comunicação e na sua vida de modo geral. Então, como é que vai ser? Você vai cumprimentar a pessoa, vai se apresentar rapidamente, vai dizer a palavra que recebeu e de que modo essa palavra se encaixa na sua comunicação e na sua vida geral. Temos um acordo? Vamos lá, buscando uma pessoa, tem que ser diferente, não pode ser a mesma. Muito bem. Mas, Cíntia, 1 minuto é um tempo que se preze para falar com o colega? Ah, 1 minuto na TV é bem caro, né? 30 segundos na televisão dá para passar uma mensagem completa. Aliás, um livro que eu quero encorajá-los a comprar chama-se Como Vender Ideias em 30 Segundos ou Menos, do italiano chamado Milo Frank. Por quê? Porque hoje a comunicação, o estilo da internet e da TV estabeleceu a comunicação que nós devemos ter, rápida, incisiva, interessante, breve. Vocês já notaram que uma apresentação nunca é curta demais, sempre longa demais? Ah, então nós temos que cuidar, não é? Para não tomar o tempo das pessoas. Então nós vamos começar a praticar algumas técnicas de comunicação para a gente ir ganhando autoconfiança nas nossas apresentações, combinado? Pessoal, em primeiro lugar, nós temos a nossa postura, a linguagem corporal. Talvez alguns não tenham se dado conta disso, mas no contexto da comunicação, a linguagem corporal é 55%. Sabiam disso? Se eu estiver falando aqui oralmente algo para vocês, mas o meu corpo não estiver absolutamente coerente, conectado com aquilo que eu estou dizendo, rapidamente vocês vão se desinteressar por aquilo que eu estou dizendo. A linguagem corporal é fortíssima. Se eu pedir para vocês, né, estamos agora no final de semana, ir lá no Shopping Norte, ficar lá sentadinho no domingo à tarde e
me dizer quem são as pessoas sucedidas e as pessoas não sucedidas? Vocês vão poder fazer um relatório fidedigno. Será mesmo, Cíntia? Cuidado com essas análises fragmentadas aí, tem que ter um contexto, é verdade. Mas só pela linguagem corporal, você já pode fazer muitas aferições. As pessoas sucedidas, elas vão andar assim, ó, ombros equilibrados, semblante, não é? Arejado, elas olham para frente, elas andam 25% mais rápido, elas têm um direcionamento. Pessoas não sucedidas, elas andam assim, ó. É um andar claudicante, o olhar para baixo. Vocês sabiam que as pessoas depressivas são cabisbaixas? Ah, existe uma tribo cujo ritual é só olhar para baixo. A tribo toda é depressiva. Sabiam disso? É neurofisiologicamente impossível, por exemplo, você jogar vôlei e sentir depressão. Por quê? Porque quando nós olhamos para cima, é liberado na corrente sanguínea o que nós conhecemos muito bem como beta-endorfina, a substância responsável pelo prazer, pelo bem-estar. Os nossos pais nos diziam isso instintivamente, não é, meu filho? Supera isso, levanta a cabeça, não é? Olha para cima, vai em frente. O que é esse olha para cima? Lá nos Estados Unidos, eu tive a sorte de trabalhar com crianças e adolescentes, e eles passavam lá, pessoas do mundo todo, né? Crianças de vários países, eles ficavam conosco lá 3 meses, tendo contato com vários counselors, né? Conselheiros de vários países, e eu representava o Brasil lá no campus de Virgínia, e ficava com esses adolescentes lá esse tempo todo. E aí, claro, né? Homesick, que era a doença da saudade, como eles chamam, não é? Saudade de casa, saudade da comida deles, saudade... O que nós fazíamos, não é? Claro, não de forma tão... Mas, sutilmente, a gente levantava o rostinho deles para cima, né? Parava de chorar imediatamente. Olha que curioso. Façam isso, não é? Quando estiverem aquela emoção do choro, ó, respira fundo, olha para cima. Por quê? Porque estanca o choro imediatamente. Sabiam disso? A partir de hoje, nós vamos cuidar com a nossa postura. Porque se você fica com uma postura adequada, equilibrada, a sua coluna fica reta e a energia flui de maneira mais apropriada no corpo. Sabiam disso? E a pessoa tem mais saúde, tem mais bem-estar. Olha que interessante isso. Então, nós vamos fazer de conta que tem um gancho, não é, vindo do céu, que puxa a nossa cabeça, estica o nosso pescoço e os ombros equilibram. Olha só, para mim é ótimo, né? Porque daí eu fico alguns centímetros mais alta, já tenho um ganho nesse processo. Mas a postura é fundamental. Outra coisa, pessoal, que nós vamos trabalhar aqui é o olhar para as pessoas. No Brasil, algo absolutamente desejável é que quando você fala com as pessoas, você tem que olhá-las nos olhos. Claro que não fitar a pessoa o tempo todo, né? Encarar a pessoa, vai sentir mal-estar. Também olhar demais pode apaixonar, não é uma boa coisa quando você não quer, não é? Mas, no Brasil, olhar nos olhos é credibilidade, é honestidade, é confiança, é transparência. É verdade isso? No Japão, se você desce do voo lá, chega no Japão, encara o japonês, ele já tem algo de errado, não é? Ele vai lhe cumprimentar com ombros arqueados, é um outro processo. Mas aqui, no Brasil, tentem colocar um par de óculos escuros e no banco pedir empréstimo para ver se você consegue. O gerente do banco vai dizer, você está se escondendo do quê? Não consigo ver verdade em você. Olhem Fátima Bernardes, William Bonner, há muitos anos no Jornal Nacional. Se eles fizerem isso aqui na pauta, tirar o olho do teleprompter e olhar para a pauta, nós já mudamos de canal inconscientemente. Sabiam disso? Tanto é verdade que quando eles dizem boa noite, a gente diz boa noite. Mas eles não podem tirar o olho do teleprompter, que nós em casa achamos que eles estão olhando para a gente, não é? Não pode olhar para a pauta. Pode notar que é pouquíssimas vezes que eles olham para a pauta. Então, a partir de hoje, Cíntia, eu tenho dificuldade de olhar para as pessoas, me sinto mal, não tem problema, comece a praticar isso, não é? Isso é muito importante. O outro processo também, pessoal, que nós vamos trabalhar, o que é pior, a falta de gestos ou o excesso de gestos? Excesso de movimentação. Quem acha que é a falta, levante a mão. Quem acha que é o excesso? Parabéns.
Eu estou falando aqui da cura do câncer sem gestos algum. Tem problema? Não. Estou falando aqui da cura do câncer com excesso de entusiasmo, excesso de alimentação, excesso de... Vocês vão olhar para mim e dizer, tem coisa aí com essa moça, né? Provavelmente não é, tem um diploma forjado. Por quê? Eu não passo credibilidade na minha linguagem corporal. Verdade isso? Então vamos ficar em pé, nós vamos praticar aqui uma frase. Muito bem. Vamos praticar aqui uma frase que está lá no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Quando o Titanic, não é? O Titanic afundou nas águas geladas do Pacífico em 1912 ou 14, não estou lembrando agora. Esse livro foi lançado pela primeira vez, rodou mais de 80 países e continua atual ainda. Quem já leu esse livro? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Lá tem uma frase o seguinte, vamos ver se vocês são bons de memória. Conheço pessoas de ação que sempre serão de ação. Querem saber por quê? Eu lhes direi por quê. Porque sempre terminam aquilo que começam. Vamos ver se você consegue dizer? Eu ajudo vocês. Vamos lá. Conheço pessoas de ação que sempre serão de ação. Querem saber por quê? Eu lhes direi por quê. Porque sempre terminam aquilo que começa. Vou pedir agora, quem tiver com as mãos no bolso, mãos atrás nas costas, mão na frente, solte os braços, isso, solte os braços. Mas, Cíntia, o que eu faço com as mãos? Porque quando eu vou falar em público, as mãos crescem. Já notaram isso? O que eu faço com as mãos? Não faça nada, simplesmente deixa os braços ao longo do corpo. E aí você vai notar que os gestos surgem com naturalidade. Então, eu vou dar um desafio para vocês antes de sentarem. Quando nós dissermos, querem saber por quê, nós vamos apontar para todos os colegas atrás de nós e olhar o maior número de pessoas possíveis. Primeiro nós vamos treinar, depois nós vamos fazer isso, tá certo? Vamos lá. Conheço pessoas de ação que sempre serão de ação. Querem saber por quê? Eu lhes direi por quê. Porque sempre terminam aquilo que começa. Vamos lá, agora é a vez de olhar para os colegas lá atrás. Vamos lá. Conheço pessoas de ação que sempre serão de ação. Querem saber por quê? Mais energia, vamos lá. Conheço pessoas de ação que sempre serão de ação. Querem saber por quê? Eu lhes direi por quê. Porque sempre terminam. Agora a pessoa que está do seu lado, vamos lá, um para o outro. Olhando para a postura, para o rosto do colega, pode ser 3 em 3, 2 em 2. Vamos lá. Conheço pessoas de ação que sempre serão de ação. Querem saber por quê? Eu lhes direi por quê. Porque sempre terminam. Podemos sentar? Parabéns. Pessoas de ação terminam aquilo que? As nossas almas fracas e cansadas não suportam a disciplina e a tendência é parar no meio do caminho. Será que você é aquela pessoa que começa a aprender a tocar violão, para, começa no inglês, para, academia, para, começa um projeto, para também. Pessoas de ação terminam aquilo que? Parabéns, isso, Dale Carnegie tinha razão. Pessoal, nós vamos agora rapidamente entender o que faz um bom comunicador ser um bom comunicador. Quem são as pessoas que vocês admiram como grandes comunicadoras? Pode ser uma pessoa da sua casa, uma pessoa aqui da faculdade, uma pessoa da sua comunidade, uma pessoa da televisão. Quem pode me dizer, puxa, Cintia, eu admiro tal pessoa, sim? Luciano Huck, né? Descontraído, espirituoso, agradável, conversa com pessoas de todos os níveis da mesma forma, é isso? Quem mais pode dizer, Cíntia, uma pessoa que eu admiro é? Glória Maria, parabéns, não é? Viaja o mundo todo, conhece os
os 4 cantos do mundo, fazendo reportagens. Já entrevistou desde Bill Clinton, né? Todo mundo. Mais uma pessoa. Marília Gabriela, descontraída, não é? Faz perguntas incisivas para